Bom dia, meninas! Como vocês estão? Espero que bem, em nome de Jesus. Mais um dia do nosso devocional, mais um dia da nossa jornada de 40 dias de despertamento. E hoje, nesse 29º dia 29, o tema é Lutando sem perder a alma. Lutando sem perder a alma. Vocês lembram que ontem a gente falou a respeito de uma nova mentalidade? Que a nossa alma ela é formada pelo nosso intelecto, pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos, que é um conjunto, que o nosso espírito já foi salvo e a nossa alma está sendo salva todo dia. Nós precisamos transformar nossa mente, renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus para que a nossa alma seja salva. Se lembra de ontem? Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste lá. Então, ontem foi uma nova mentalidade, que a gente precisa renovar a nossa mente, né? E a alma tem a ver com a nossa mente, com o nosso intelecto. E hoje o tema é lutando sem perder a alma. Lutando sem perder a alma. Então, estamos construindo algo aqui, amém? Vamos ler aqui, 2 Samuel 21:15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Davi se cansou. Até mesmo Davi, o vencedor de gigantes, em determinado momento se cansou. Até Davi se cansou, gente. A palavra está dizendo. Davi era humano. Ele era um homem ali segundo o coração de Deus, porém ele era humano. Não é pecado sentir cansaço ou esgotamento. Infelizmente, a espiritualidade triunfalista muitas vezes nega o cansaço, impedindo que o socorro necessário chegue. Muitas vezes a gente está se fazendo de forte ali, tá, né? Não, eu tô bem, e tá destruída, acabada, e não pede socorro, não pede ajuda. Nós somos seres humanos, nós cansamos, nós nos chateamos, nós ficamos esgotadas, porque são muitas situações, principalmente sobre a vida da mulher, muita cobrança, acúmulo de funções, são muitas coisas que acontecem no meu dia e no seu dia, que a gente fica cansada, a gente fica esgotada, a gente fica chateada, isso é normal, só que a gente quer sempre manter uma postura de que tá tudo bem. E não pede ajuda. Então, a gente precisa o quê? Entender que nós somos seres humanos. Que eu pedir ajuda, que eu pedir colo para alguém não é errado. Que eu pedir uma orientação não é errado. Que eu falar que eu estou cansada não é errado. Tá? Você só não pode parar, mas você pode se cansar. Se tá cansado, senta, descansa. Agora, você não pode parar. Amém? A palavra de Deus nos mostra que Davi, rei de Israel, um dos maiores guerreiros da nação, precisou de ajuda. Ele alcançou o seu limite e a vitória não veio da sua força ou habilidade pessoal, mas da humildade em pedir socorro e confiar em Deus. Muitas vezes, se você está passando por uma luta aí e você não pede ajuda, de repente alguém pode estar te ajudando. Você só leva as coisas diante de Deus, ou às vezes nem diante de Deus você leva. Porque nós sabemos que Deus, Ele é poderoso para nos livrar, é poderoso para nos ajudar, é poderoso para mudar a nossa situação. Porém, Deus também deixou os seres humanos aqui para ser usado como ferramenta na nossa vida, para nos abençoar, para ser usado como ponte. Porque às vezes você está tão cansado que você não sabe nem para onde ir. Você não sabe nem para como orar, que você está tão perdido nos seus problemas que você não sabe nem como orar. E às vezes pedir uma orientação, conversar com alguém que seja da mesma fé sua, tá bom? Que tenha o mesmo entendimento seu. Não vai querer também não vai querer você tendo um problema de relacionamento com o teu marido e pedir conselhos para pessoas que não são casadas e para pessoas do mundo. O conselho deles não vai ser bom. Então, a gente precisa o quê?
pedir ajuda para pessoas que têm a mesma fé que a gente, pessoas que você vê que são capacitadas para te ajudar. Não é errado. Davi pediu ajuda. E ele foi orar ao Senhor, lá em Salmos 144:2. Davi disse assim: Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador. Ele é o meu escudo, aquele em quem me refugio. O Senhor, Ele está disponível para mim e para você a hora que eu e você quiser. O Espírito Santo está conosco, Ele não nos abandona, Ele nos ajuda. Mas o problema do ser humano é que muitas vezes ele corre para todo lado em vez de correr para o Senhor. E correr para quem pode te ajudar, direcionar, não tem problema. O problema é quando você corre para outras direções. Você não ora, você não consulta a Deus, você não consulta uma pessoa que possa te ajudar, a te orientar nesse momento. E você vai correr o quê? Para o banco, vai correr para a agiota, vai correr para o amigo. Então, corra primeiro para o Senhor. Olha que o Davi estava cansado. Ele foi correr para o Senhor. Senhor é meu escudo. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é minha torre de proteção. O Senhor é meu libertador. Eu preciso de ajuda. Me ajuda nesse momento. Então, corra para o Senhor. Antes de qualquer coisa, corra para o Senhor. Mas se você ainda estiver muito perdido aí nos seus pensamentos, corra para alguém que possa te ajudar. Tem muitas pessoas capacitadas hoje. Ainda que seja para te ouvir, para te dar um conselho, mediante a palavra. É mediante a palavra de Deus, não é o que eu acho. Eu acho que você tem que fazer isso. Não, a palavra de Deus diz isso. O que a palavra de Deus diz relacionada a isso? Então, se você tiver a sua mente renovada, que nós falamos esses dias, no meio da sua luta, você vai parar e vai falar assim, o que a palavra de Deus diz disso? E você vai ter a sua mente renovada, os seus olhos vão se abrir, você vai ver a saída. Quando o cansaço ou o esgotamento nos atinge, as escrituras nos ensinam como devemos nos posicionar. Confiar na bondade e na proteção do Senhor. Olha o que eu acabei de falar para vocês sem ler. Recorrer a bons amigos que possam nos auxiliar. Com essa postura, podemos então combater o bom combate da fé. Primeiro eu corro para Deus, Senhor, me ajuda, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu libertador, o Senhor é meu amigo fiel, me ajuda, me mostra. Mas às vezes tem tantas vozes de problema falando na nossa mente que você não escuta a voz do Senhor. Aí você vai fazer o quê? Vai para uma pessoa que possa te orientar. Mas peça ajuda, não fica sobrecarregada com os seus problemas, porque se você não pedir ajuda em determinadas situações, você é capaz de morrer naquele problema ali e não resolver. É essencial começar e terminar o bom combate da fé. Muitas vezes, começamos motivados pela fé, mas no longo do caminho podemos perder o foco e lutar apenas por lutar. Isso torna a jornada mais dura. E perder o foco. Isso torna a jornada mais dura e desgastante. Então, a gente não pode perder a fé. Agora é o meu fim. Já falamos disso também. Precisamos ter um mural de todas as vitórias que o Senhor já nos deu. Com certeza, eu estou passando por um problema hoje, você está passando por um problema hoje. Mas se você for olhar esse problema que você está passando, essa adversidade que você está passando, e mediante a muitas outras que o Senhor já te deu vitória, você vai ver que essa é pequena. Então, continue lutando com fé, porque da mesma forma que ele te deu vitória antes, ele vai continuar te dando vitória hoje. Desde que você esteja posicionado, esteja o quê? Com a sua mente renovada, não esteja murmurando, esteja declarando a palavra do Senhor. Para permanecer no bom combate da fé, alguns princípios são inegociáveis. Nós estamos combatendo o bom combate da fé. Tudo a nossa vitória, nós já somos mais que vencedores. A palavra nos garante isso. Nós já vencemos todos os nossos inimigos. E Jesus venceu o último para mim e para você, que foi a morte. Então, em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Então, para mim
permanecer nesse combate da fé, porque, tipo, eu tô passando por luta, mas eu sei que eu já sou vencedora. Então, pela fé, eu sei que essa situação vai se resolver. Pela fé, eu sei que a providência vai chegar. Pela fé, eu sei que a cura vai se manifestar. Pela fé, é o combate da fé que nós estamos vivendo. Então, para permanecer nesse combate, a gente precisa de alguns princípios. E quais são esses princípios? Primeiro, conhecer o seu inimigo. Hoje em dia a gente tem inimigo de toda ordem, tá? Físico, emocional, espiritual, financeiro, sentimental, de todas as ordens a gente tem situações que se levantam na nossa vida como nossos inimigos. Então conheça ele, saiba quem é, de onde que tá vindo, por que tá chegando, o que tá acontecendo, qual foi a brecha por onde ele entrou, conheça seu inimigo. Segundo, identifique a sua luta. Por que você está passando por esse problema? O que foi que aconteceu no meio do caminho que esse problema se instalou na sua vida? Revista-se com as armaduras ideais. Nós temos a palavra do Senhor, ela é a nossa armadura. E aqui dentro tem várias peças dessa armadura. Aqui tem palavras que vai falar sobre depressão, sobre saúde emocional, sobre saúde financeira, sobre casamento, sobre cuidar de filhos, sobre animais, sobre como negociar, sobre como ser uma boa mãe, sobre como eu cuidar da minha casa. Tá tudo aqui. Tudo tá aqui na Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa armadura. Eu preciso estar revestido da palavra de Deus. E dentro dessa armadura tem várias peças aqui que eu posso usar na área que eu estiver precisando. Então, revista-se da armadura ideal. Então, é o financeiro que está te trazendo, é o inimigo que tem se levantado. Cláudio Duarte fala assim, vamos dar nome pro seu inimigo aí da área financeira, pro diabo que está consumindo sua finança. Pega lá a fatura do cartão de crédito e vamos olhar lá quais são aí, da onde é que o inimigo está roubando seu dinheiro. Aí você vai ver lá, Casas Marisa. Hoje em dia, muita poucas pessoas gastam lá, mas vamos lá. Casa Marisa, Avan, Pirueta. Vamos mudar o nome dos boi, né? Pirueta, Shopee, Mercado Livre. Esses aí, ó, são esses demônios aí que tá consumindo sua finança. Você tá gastando mais do que você deve. Você tá comprando coisas porque você acha que tá sendo barato. Que não são coisas necessárias, que não são necessidades na sua vida. Seu dinheiro tá indo tudo, você tá se endividando por causa do quê? De não ter o controle emocional, tá dependendo de coisas. E tudo isso a palavra de Deus me orienta e te orienta. Então Davi entendia bem essa lição. Quando Saul ofereceu sua armadura para o jovem Davi enfrentar Golias, ele respondeu, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Vocês lembram, né? Que quando Davi foi se apresentar a Saul, Saul falou assim, não, mas você não... Põe pelo menos a minha armadura aí para você, né, se proteger. E Davi sabia que a armadura de Saul, por mais impressionante que fosse, não era adequado para ele. Não era adequada. Aquela armadura era de Saul, não era de Davi. O problema surge quando insistimos a usar o que não nos pertence. Hoje, muitos buscam ostentar o que não pode sustentar, priorizando a aparência em vez do propósito. Assim, tornam-se pesados e incapazes de se mover em direção à vitória. Então, muitos querem ostentar alguma coisa que ele não é. E se você pode até ostentar por um tempo, mas você vai se cansar. Você não vai aguentar ficar passando por aquela tipo de exposição, por aquele tipo de situação. Porque acaba sendo aparência e não propósito. Escolhas que libertam. O que temos preferido? A aparência? Vestir uma armadura que não é nossa apenas para impressionar, mesmo sem conseguirmos nos movimentar?
o que temos preferido, a aparência ou o propósito? Deixar de lado pesos desnecessários, performance e condicionamentos para viver plenamente os planos de Deus. Aparência ou propósito? O que você tem escolhido? Eu sempre falo que a Bíblia é um livro de equilíbrio. A gente precisa ter um equilíbrio em nossas vidas. A gente precisa ter um equilíbrio em nossos sentimentos, em nossas finanças, em nossas amizades. Em tudo precisa haver um equilíbrio para que a gente não venha se cansar. Então, você tá se preocupando mais com o quê? Com a sua aparência ou com o propósito de Deus na sua vida? Se precisamos forçar algo para que funcione, provavelmente não é o que Deus nos reservou. Quando precisamos nos esforçar para vestir uma armadura, é sinal que ela não é nossa. Por isso, devemos buscar aquilo que Deus tem para nós, e nada será por força ou violência, mas antes tudo fluirá com espontaneidade, leveza e graça para a glória de Deus. Reflita. Em quais áreas da sua vida você tem lutado com armaduras que não são suas? Você tem confiado na bondade de Deus e buscando apoio em amigos fiéis? Está lutando apenas para vencer ou está permanecendo na boa batalha da fé? Deus nos chama para viver com leveza e propósito firmados em sua graça. Então, tudo começa na nossa mente. E a gente precisa o quê? Lutar para que a nossa alma não seja perdida. Não se canse querendo mostrar algo que você não é. Não se canse querendo fazer algo que Deus não lhe chamou para você fazer. Tem muito disso. Às vezes eu tô cansada porque eu quero fazer tudo e Deus não te chamou para fazer tudo. Você tem algo específico para você fazer e desempenhar. Mas às vezes eu quero mostrar serviço e eu quero fazer tudo. Não. Qual área você está lutando com as armas que não são suas? O que você está querendo fazer com a sua mão, vamos dizer dessa forma? Confia, você tem confiado em Deus e nos amigos fiéis que Deus tem colocado ao seu lado? Pelo menos uma pessoa, eu creio que você pode confiar. E se você não tem um amigo, pastor, você não tem amigo, mas você tem amigos, você tem o pastor Márcio, você tem os obreiros ali da igreja. Você pode sentar e confiar, irmãos, você pode sentar e confiar em qualquer um, conversar com qualquer um ali. Você não está sozinho. Você tem alguém que Deus tem colocado no teu lado, para que você possa ali, para que você possa se apoiar mediante a situação. E mais importante, você tem que permanecer na boa batalha da fé, no combate da fé. Você tem que permanecer, porque você já é vencedor. Então, permaneça. Não apenas queira lutar para vencer. Você já é vencedor. Então, quando você está lutando para vencer, você se cansa. Porque você já está fazendo uma coisa que você já tem, que é a garantia da cruz. Então, que você possa estar refletindo nessa lição de hoje. Porque nós estamos salvando a nossa alma. Diariamente eu vou me libertando, eu vou deixando, eu vou me desapegando, eu vou confiando em Deus, eu vou me alinhando ao propósito dele, para que a minha alma seja salva no final desse processo, para que a minha vida realmente seja transformada e a minha mente renovada. Então, que você possa fazer aí uma leitura dos seus dias, da sua vida, que você busque viver com leveza e com propósito. A aplicação: nenhuma luta vale a pena se nela perdemos a alma. Não adianta você lutar e perder a alma. Precisamos sempre retornar a Deus para não sucumbir às batalhas da vida. Amém? Que você possa estar meditando aí nessa lição e que você possa entender que você já é mais do que vencedor. Que não podemos perder a nossa alma no meio dessa batalha. Pelo contrário, nós já somos mais que vencedores, mas tudo isso começa aqui, ó, na nossa mente. Amém, meninas? Deus abençoe. Um ótimo dia para você.